A paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado para sempre. Mais um tempo que vamos ter aqui com Deus. Vamos estar lhe adorando. Vamos ter uma palavra de sua parte para o nosso coração. Estamos fazendo essa travessia. Hoje é então já o 5º domingo, quando não estamos nos reunindo, mas estamos tendo oportunidade de assim mesmo adorar a Deus e receber a sua palavra que nos abençoa, nos orienta, nos edifica. E vamos dar sequência de uma palavra de oração ao Senhor para que Ele venha nos abençoar. Deus eterno, Pai de bondade infinita, aqui estamos, ó Deus, nos apresentando diante de Ti para um tempo, Senhor, de adoração, um tempo de culto. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tenha agrado nessa nossa celebração, os louvores, estaremos apresentando a Ti, palavra que estaremos ministrando, que a Tua graça esteja se mostrando poderosa, abundante, Senhor, na nossa vida e através da nossa vida. Que as pessoas, nossos interlocutores por este meio, sejam alcançados e abençoados, sejamos edificados, ó Pai. Tua graça em tudo se mostre poderosa. Nós oramos e te bendizemos agradecidos, no nome para o louvor de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, vamos profetizar nessa noite com esse louvor maravilhoso. Profeticamente vamos cantar, amém? Profetiza, minha igreja, sobre o vale de ossos secos, profetiza, levanta um clamor poderoso ao teu Deus, profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir, profetiza. Profetiza, e as muralhas, fortalezas do inimigo, todas cairão em nome de Jesus. Que os montes altos hão de se render, profetiza, profetiza em tua vida autoridade e poder, diga, pois eu sou grande, eu sou Jesus, soberano e fiel, que adestra as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir, profetiza. Profetize as muralhas, profetiza, que as muralhas, fortalezas do inimigo, todas cairão em nome de Jesus. Que os montes altos hão de se render, profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou grande, eu sou Jesus, soberano e fiel, que adestra as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir, profetiza, profetiza, profetiza.
sobre esse país, sobre essa nação, sobre esse país, sobre o Brasil, sobre o meu Brasil. Salve, 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 viva a liberdade. Salve, 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 viva a liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos seguir adorando a Deus de uma forma agora objetiva e concreta na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu tenho um texto bíblico bastante conhecido que é trazido frequentemente para reflexão quando se está introduzindo esse momento da adoração pela entrega de ofertas e dízimos. Esse texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, como a gente tem aqui. Escutemos então. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, havendo abundância de gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Palavra do Senhor. É interessante a gente observar a atitude desta igreja para quem Paulo está encaminhando essa carta e tocando nesse assunto. A atitude de contribuir pressupõe, então, uma atitude de entrega. Paulo está dizendo aqui que esta atitude tão pronta, tão generosa, tão desprendida desses irmãos para ofertarem, tinha a ver com o fato que, antes de tudo, eles se haviam entregue a Deus. Isto tem a ver com o que a gente ensina como a mordomia, o princípio da mordomia. A entrega de ofertas, a entrega de dízimos, tem a ver com a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa prática a essa questão da mordomia. E esses cristãos aqui, o texto fala que eles estavam em meio a muita tribulação. O texto fala de pobreza, e mesmo em meio a essa situação excepcional, eles se dispunham a contribuir, a entregar, a participar. Quando eu falo desse assunto, tem um texto no Antigo Testamento, um episódio muito relevante, quando Deus então manda Moisés mobilizar o povo de Israel. Note, o povo estava no deserto, e Deus então fala que Moisés mobilize o povo para trazer ofertas, ofertas com as quais se estaria levantando o tabernáculo. Ofertas, então, de materiais os mais variados, ferro, cobre, prata, ouro, tecidos, peles, olha quantas coisas. E uma coisa que me chama a atenção é que, numa dessas situações, Deus pede ao povo para trazer madeira.
O que me chama mais a atenção é esse detalhe. Eu penso que pedras, eu penso que ouro, eu penso que prata, pedras preciosas, o povo que era um povo que saiu do Egito com muita riqueza, tivesse isso em suas bagagens. Mas e madeira? Onde é que eles iam ter madeira? E Deus pedia para eles trazerem madeira. E certamente isto aconteceu e eles encontraram madeira e atenderam ao pedido de Deus. Então eu penso que nesse caso aqui dos coríntios, eles em meio à dificuldade, em meio à circunstância adversa, eles não tiveram isso como um impedimento para eles não participarem daquela mobilização que o apóstolo Paulo estava coordenando. Eles fizeram questão de participar. Eles pediram, inclusive com rogos, que eles queriam participar daquilo. Olha que atitude inspiradora. Nós estamos vivendo também uma circunstância adversa. E alguns irmãos, certamente, que entregam dízimos, que entregam oferta, o fazem por fidelidade, por generosidade. E esta fidelidade, esta generosidade, ela se mostra agora mais do que necessária. Alguns irmãos estão privados até mesmo de rendas maiores ou menores que tinham e estão privados disso pela circunstância. Mas ainda assim, mesmo esses são desafiados a participarem disso. E aqueles que têm um tanto mais são desafiados a serem mais do que fiéis, serem generosos, e generosos na medida até do sacrifício. Nós chamamos os irmãos a participarem e fazerem-no com toda intensidade. Os meios para fazer isso, você sabe, as orientações têm sido dadas. Você pode fazer isso através de depósito, de transferências bancárias e em contato com a diaconia da igreja. Você pode então participar e fazê-lo efetivamente. Que o Espírito Santo guie você a fazer isso com muita prontidão e generosidade. Amém. Deus está aqui. Amém? Deus está aí. Vamos cantar? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos dizer que Ele está aí também com você? Deus está aí na sua casa, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Vamos profetizar mais uma vez, seja uma noite profética nas nossas vidas. Profetizar a cura para o Brasil, a bênção para as nossas vidas. Vamos profetizar sobre a igreja, sobre o Brasil. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios. Cante. Vou profetizar, vamos abençoar uns aos outros, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. Não cale não, querido. Vou profetizar. É tempo de buscar, é tempo de profetizar. Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida, te abençoo, sobre querido. tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão, nunca cessará em nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o pastor Cosme agora. Meus irmãos, dando sequência então a esse nosso tempo com Deus, nós teremos agora uma palavra de Deus. Uma palavra para o nosso coração. Uma palavra para a nossa vida. Que o Espírito Santo esteja se fazendo presente de uma forma muito intensa junto ao coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo se agrade em estar enriquecendo de significado cada vez maior esta palavra de Deus que estaremos ouvindo daqui para adiante. O texto que eu tenho para esta oportunidade é um texto que está em Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9. A leitura que eu vou fazer é numa paráfrase da Bíblia conhecida como Bíblia Viva. Escutemos então. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantou a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal. E, logicamente, será uma colheita de ruínas espirituais, a morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo
teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Palavra do Senhor. Esta mensagem de Deus para o nosso coração, nós podemos dar a ela o título: Viver é um constante semear. Então, viver é um constante semear. Nas semanas anteriores, a gente trouxe aqui meditações. Numa delas, a gente disse que viver a vida é construir uma casa. Depois, trouxemos uma palavra onde a gente afirmava que viver a vida é como fazer uma caminhada, uma corrida, correr uma carreira. É assim. Aqui nesse texto nós estamos salientando que viver a vida é um constante semear. Vejamos uma coisa. A Bíblia é o livro mais maravilhoso do mundo. Nem tem como ser diferente. A Bíblia é o livro de Deus. É a revelação de Deus para os homens. E esta singularidade da Bíblia, ela se evidencia no fato de a Bíblia apresentar verdades tão profundas, tão transcendentais, a partir de coisas simples, coisas corriqueiras da vida. Note vocês que a Bíblia traz temas de extrema relevância, de extrema profundidade e grandeza, falando de pescaria, falando de pastoreio e, no nosso caso aqui, falando de semeadura. E essas questões todas faziam parte do cotidiano daquelas pessoas com quem Jesus Cristo estava interagindo, pessoas para quem a palavra está se dirigindo de imediato. Daí, então, a gente está falando aqui que viver a vida é um constante semear. Vamos, então, considerar algo interessante em relação a essa questão do viver a vida como sendo um constante semear. Primeiro, consideremos o seguinte: a colheita tem uma relação direta com a natureza da semente que se semeia. O texto diz: aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Esta é uma verdade simples, mas profunda, grandiosa. Uma pessoa vai ter como resultado em sua vida aquilo que ela semeou, que ela plantou. Então, cada passo que uma pessoa dá, cada postura que uma pessoa tem, cada atitude é como sementes que se está plantando. E isto vai trazer um resultado. Tem uma passagem no Antigo Testamento, e a ideia, então, daquela passagem é tão conhecida, tão popular, que até eu brinco perguntando se é uma passagem bíblica ali ou se é um ditado popular. É a expressão onde se tem que quem semeia vento, colhe tempestade. Penso que vocês todos já ouviram esta frase. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, esta é uma passagem que está no livro do profeta Oséias, parece no capítulo 8, por ali assim, verso 7. Quem semeia vento,
colhe tempestade. É a ideia que está naquele texto. E vem então corroborar o que estamos aqui falando, que viver a vida é um constante semear, e os passos que damos, a postura, a atitude, as nossas práticas do dia a dia, são sementes que estamos plantando. Essa semente vai germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar, e amadurecer o seu fruto. Mas vamos considerar o seguinte: é também um princípio que a gente aprende nessa questão da semeadura. É a proporção da colheita. Se alguém planta poucas sementes, essas sementes vão frutificar na proporção da quantidade delas. Se alguém planta muitas sementes, essas sementes vão frutificar na proporção desta grande quantidade. E essa é a verdade que aparece, então, nos escritos aqui de Paulo. Ele diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, nós temos esta verdade como um princípio que se aprende dessa ideia de viver a vida é um constante semear, de modo que semear muito vai se colher muito. Ao contrário disso, se alguém semear pouco, vai colher pouco. Então, esta é uma segunda verdade, simples, mas igualmente relevante e profunda, nessa questão do viver a vida assemelhar-se a um constante semear. A proporção tem a ver com o quanto a gente semeia. Uma outra coisa, uma terceira coisa, e a última, então a questão do tempo. A semana passada nós falamos aqui a respeito de perseverança, e o tempo tem uma parte decisiva nessa questão da perseverança. Aliás, a semana passada nós falamos também sobre nessa questão do tempo. Um dos exemplos de espera é o exemplo do agricultor. Tem um tempo para se colher. Então, esta verdade, o fruto de uma semeadura não se colhe necessariamente no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. E não nos espantemos, algumas culturas, nem no ano seguinte. Há algumas culturas que o fruto da semeadura, nessas culturas, só é possível a colheita deles decorridos alguns anos. Imagine, então, se alguém planta feijão, qualquer leguminosa, vai colher em pouco tempo. Mas se alguém planta outras sementes, imagine, se você plantar uma semente de laranja, no mesmo dia que você plantar uma semente de feijão, você não vai colher feijão e colher laranja no mesmo dia. Se você planta uma semente de arroz e você planta uma semente de café, você não vai colher arroz e colher café no mesmo dia. Se você planta uma semente de trigo e uma semente de cacau, você não vai colher trigo e cacau na mesma ocasião. Quer dizer, cada uma dessas sementes você a semeia e você vai esperar o tempo. Louvamos a Deus pelos progressos que os engenheiros agrônomos têm feito, e tantas técnicas e tantas pesquisas, e eles têm então avançado em conseguir maior produtividade,
Mas, inclusive, como a gente falava a semana passada, no reino de Deus não se queimam etapas, e isso fica ilustrado nessa questão das sementes. Conforme que a pessoa semeia, ela vai colher exatamente aquilo que semeou, mas no tempo daquela semente, no tempo daquela variedade semeada. Então, veja que o texto que a gente leu, ele inclui essa ideia de a pessoa ter que esperar para colher no tempo correto e a pessoa não esmorecer, não desanimar. Você semeie, sim, boas sementes. E aqui permita que eu chame a atenção para um detalhe. Vamos olhar, então, essa mensagem na perspectiva de nos estimular a semear boas sementes para que tenhamos, então, colheitas de coisas boas. Que a gente não se preocupe aqui e que a gente não tenda a se impressionar nesta mensagem com o lado negativo da questão, como uma advertência para que a gente não faça coisas más, para que não venhamos a ter como consequência o mal na nossa vida. Vamos tomar isto como um incentivo a que façamos coisas boas, para que possamos, enfim, colher boas coisas e fazer muitas ações boas, fazer muito o bem, para que venhamos a colher muito bem. Uma vez me chamou a atenção, eu estava lendo um texto e aquele texto falava de que algumas pessoas, cristãos mesmo, se contentam com o fato de não fazerem o mal, com o fato de combaterem o mal. E é bom, está correto, é claro. Não se espera que venhamos praticar o mal, nem tampouco que venhamos a estimular, a incentivar o mal. Não, jamais. Nem iremos praticar o mal, nem iremos estimular que se pratique o mal. Mas não vamos parar nisso. Uma pessoa que somente não faça o mal, vamos dizer que está sendo uma atitude passiva. Além de a gente não fazer o mal, o que já está correto, vamos nos dar por incentivados a fazer o bem. A fazer o bem. Nós nos emocionamos até, e até olhando o contexto que a gente está vivendo, dessa situação da pandemia que está aí no mundo todo, e a gente se empolga e a gente fica emocionado com atitudes assim voluntárias em pessoas que se dispõem a fazerem coisas boas, a ajudarem, a participarem, a fazer o bem. Olha que bom. Que esta palavra nos estimule e nesse nosso viver a vida, sabedores que somos, que estamos vivendo a vida semeando sementes, sementes que vão germinar, crescer, florescer, frutificar e ter esse fruto maduro. Vamos aproveitar para fazer muitas coisas boas, abençoar pessoas, achar um modo de ajudar, de participar, quem sabe com uma palavra de conforto, de consolação ao coração de alguém, que Deus então nos tenha como instrumentos seus. Amém? Semeando muitas sementes, boas sementes que vão estar frutificando coisas boas. Amém? Que Deus seja louvado. Até uma próxima oportunidade. Amém.